pessoal, bem-vindos de volta, Volpe aqui, e hoje a gente vai discutir periodicidade. Boa aula! Muito bem, pessoal, começando nossa última aula desse módulo 1. Então, vamos falar de periodicidade química. Eu estou apresentando aqui o senhor Dmitry Mendeleev, que foi um dos principais responsáveis pelo formato que essa tabela que a gente utiliza todos os dias adquiriu, certo? Então vamos em frente e lembrem-se que nessa parte de periodicidade eu atribuí na aula anterior a carga nuclear efetiva como a causa de todas essas propriedades que vão ser discutidas rapidamente aqui hoje. A tabela, como a gente conhece hoje, ela está dividida em alguns grupos que levam nomes específicos, né? Outros não. E, de qualquer forma, a gente tem essa distribuição dos elementos ao longo da tabela. Uma observação é que na sua tabela, eventualmente, o hidrogênio pode ainda estar na mesma coloração do grupo 1 ou pertencer a esse grupo rigorosamente. Nas tabelas mais modernas, a gente vê que isso acaba ficando um pouco dissociado. Às vezes o hidrogênio é apresentado até fora do grupo 1, ao meio aqui, né, da tabela, isoladamente, já que ele tem uma característica bem diferente dos elementos do grupo 1, que são os elementos dos metais alcalinos, certo? Eu costumo dizer que a gente, a partir dessa aula, nunca mais olha para a tabela do jeito que olhava antes. Agora as informações começam a saltar da tela para a gente, né, na medida que a gente conhece o comportamento dessas propriedades ou da variação da carga nuclear efetiva e, consequentemente, das propriedades periódicas. Então, a gente vai perceber que existem regiões da tabela em que os elementos têm caráter metálico, outras regiões eles não têm esse caráter. Se eu combinar elementos de uma região com a outra, eu provavelmente dou origem a compostos iônicos, já que eles estão tão distantes aqui na tabela. Então significa que as tendências em ganhar e receber elétrons, elas estão compatíveis devido a essa distância aqui. Alguém que está desse lado aqui, por exemplo, tem o caráter metálico, perde elétrons muito fácil. E alguém que está próximo aos gases nobres tendem a ganhar poucos elétrons facilmente para justamente chegar a uma configuração eletrônica estável. Então a gente começa a inferir várias características, tanto de formação de compostos quanto de reatividade, olhando simplesmente para a tabela periódica. E qual é a primeira propriedade a ser investigada? Vai ser justamente o comportamento de variação do raio atômico ao longo da tabela, certo? Aqui a gente já vê o resultado em termos dessa variação, como essas tabelas que a gente costuma receber aí em entrada de vestibular, etc. Você tem flecha para todo lado, e aqui eu vejo que já está descrito que o raio atômico aumenta de cima para baixo no grupo, e diminui quando eu vou da esquerda para a direita no período, certo? Como que a gente explica esse comportamento? Bom, em primeiro lugar, é a gente observar essa relação aqui, que traz o raio, ou o comportamento dele, a variação do raio atômico na tabela periódica, inversamente proporcional à carga nuclear efetiva. Exato. Então vamos entender por que essa relação é inversamente proporcional. Por exemplo, se ele diminui da esquerda para a direita aqui, ó, quando eu venho no período, eu estou pegando o segundo período do lítio até o neônio, você vai ver que conforme eu vou andando do lítio para o neônio, eu vou aumentando o meu número atômico de 3 para 4, para 5, para 6 prótons, ou seja, o meu núcleo vai ficando cada vez mais poderoso em termos de atração da população eletrônica. Qual que é a consequência disso? Se o meu núcleo vai ficando cada vez com mais prótons, cada vez com mais capacidade de atrair a população eletrônica, a tendência é que meu raio, como um todo, o raio atômico, diminua. Vamos cuidar agora da interpretação para o comportamento do raio no grupo. Que a gente vê que, por exemplo, ele aumenta de cima para baixo, quando eu desço no grupo, certo? A razão disso está sendo até atribuída aqui nessa caixa de texto, é em função do aumento de N, número quântico principal. Se a gente for ver a diferença das configurações eletrônicas aqui, entre lítio, sódio, potássio,
ela simplesmente se dá através do número quântico principal. Eu tenho a valência do lítio 2s1, do sódio 3s1, do potássio 4s1 e assim sucessivamente. Na medida que eu tenho um aumento de N, eu tenho um aumento da energia desse orbital, do tamanho dele. Então esses elétrons mais externos estão mais afastados do núcleo, estão menos atraídos, então sentem uma menor carga nuclear efetiva, é por isso que o raio vai aumentando, até você chegar, por exemplo, no césio, que é um elemento bem volumoso e, por consequência, bastante reativo. Significa dizer que aquele elétron mais externo do seu nível de valência, ele está muito disponível para sair do sistema, para formar, por exemplo, o césio+, né? Ou seja, isso diz respeito a uma característica da alta reatividade, não só do césio, mas dos elementos metais alcalinos de maneira geral. Muito bem, aqui a gente entra no raio iônico. A propriedade ainda é o raio, mas agora eu não estou falando do raio atômico neutro, né, do átomo neutro. Estou falando do raio iônico. Então, coloquei aqui que para cátions, né, o ânion de referência geralmente é o óxido. Então eu tenho aqui a medida do raio iônico para a gente avaliar. A gente percebe que o comportamento desse raio ele varia de maneira idêntica, não poderia ser diferente ao raio atômico, ou seja, o raio é inversamente proporcional à carga nuclear efetiva. Quanto menor for, por exemplo, essa carga nuclear efetiva sentida por um determinado elétron, maior vai ser o tamanho dessa espécie. É essa a tendência. A gente vê, por exemplo, no segundo período, a parte ali do nitrogênio, oxigênio e flúor quanto aos seus ânions, né? Então aqui você tem nitreto, íon óxido, né? E o fluoreto. Cada um aqui, ó, né, tá na sua forma mais estável, ou seja, com a quantidade de elétrons correspondente a uma configuração eletrônica de gás nobre. O que aconteceu aqui com o raio iônico dessas espécies? Ou seja, ele foi diminuindo conforme eu fui seguindo da esquerda para a direita na tabela periódica, certo? Assim como o comportamento observado anteriormente para raio atômico. E no grupo, se eu considerar aqui, ó, o grupo dos halogênios, né? Eu tenho o aumento do raio do fluoreto para o iodeto. Isso se traduz como? Se a gente tem o aumento de N, número quântico principal na valência desses elementos, conforme eu desço no grupo, isso vai se traduzir num aumento de energia do orbital mais externo, num aumento de tamanho. Se ele está muito volumoso, ele tem elétrons muito distantes do núcleo, eles estão pouco atraídos, então o raio é muito grande, mas a atração, ou seja, a carga nuclear efetiva que esses elétrons mais externos sentem numa espécie volumosa é bastante pequena. Nós verificamos o comportamento do raio iônico de maneira geral. Ele segue o mesmo comportamento do raio atômico. Agora, como é que a gente consegue discutir formação de cátions e ânions para prever esses tamanhos dessas espécies carregadas a partir do seu átomo neutro? É relativamente simples. O que eu vou imaginar? Eu tenho um átomo neutro, por exemplo, de lítio. Aqui você está vendo o raio dele dado em picômetros. E se eu tirar um elétron desse átomo de lítio neutro, ele tinha 3 elétrons, agora ele tem 2, se ele passa a lítio mais. Só que o núcleo, você está vendo aqui, ó, permanece com a mesma quantidade de prótons. Se eu tirei um elétron, o que eu diminuí lá dentro em termos de interação? Eu diminuí a repulsão intereletrônica. Então, esses elétrons conseguem se aproximar um pouco mais, já que antigamente eu tinha 3, agora eu tenho 2, e serem atraídos pela mesma carga nuclear que eu tinha antes. Então, se a carga nuclear de 3 prótons atraía esses 3 elétrons com um raio de 152 picômetros, agora que eu diminuí a repulsão, essa mesma carga nuclear vai conseguir atrair esses elétrons com uma eficiência maior, refletindo na redução do raio da espécie carregada. Então, a formação de cátion, como a gente está vendo aqui, ela implica em espécies menores com relação ao seu átomo de origem. Percebendo também que a relação entre carga nuclear efetiva, que é o que a gente está analisando, e o comportamento do raio não pode mudar, tem que permanecer a mesma. Já com relação à formação de ânions,
qual que é a tendência se a gente fizer um mesmo raciocínio que a gente discutiu para os cátions? No ânion, para eu formar o ânion a partir de um átomo neutro, eu estou não retirando, mas acrescentando um elétron a mais no sistema. E nesse caso, o que eu promovo em termos de interação? Eu já tinha uma população eletrônica no meu átomo neutro e agora eu coloquei um elétron a mais. Eu aumentei provavelmente a repulsão intereletrônica. E como que o sistema se acomoda em termos da energia? Esses elétrons que sentem mais repulsão com a entrada do novo elétron para constituir o ânion, eles tentam se afastar e o reflexo é que o ânion é sempre maior do que a espécie neutra a que ele teve origem. Ou seja, se eu pegar o átomo de flúor, eu tenho 71 picômetros de raio, aqui eu tenho 9 prótons, 9 elétrons. Com o ânion, a formação do fluoreto, eu passo a 10 elétrons, mas mantenho o número de prótons. Então, nesse caso, o meu núcleo agora tem que ser poderoso o suficiente para atrair não 9, mas 10 elétrons. E houve um aumento da repulsão intereletrônica pela entrada desse elétron nesse sistema. O reflexo é justamente essa expansão do tamanho da espécie. E é isso que a gente vê em termos do comportamento, tanto no período quanto no grupo, né? E as conclusões, como foram ditas, são que os ânions são maiores que seus átomos precursores, seus átomos nêutrons. E a relação, novamente, aparecendo aqui sempre, quando a gente está falando de raio, inversamente proporcional entre carga nuclear efetiva e a grandeza do raio. Eu gosto muito dessa figura, ela é extremamente interessante porque ela traz uma tabela periódica parcial representando as espécies atômicas, ou seja, neutras, e iônicas, então carregadas. E a gente percebe aquela tendência que eu havia comentado no início. A gente percebe claramente qual é a região da tabela em que eu tenho os elementos formadores de cátions, então com caráter metálico, vamos dizer assim, e formadores de ânions, certo? Percebemos isso claramente. Outra conclusão natural é que é convergente com essa informação que nós acabamos de ver sobre o tamanho das espécies carregadas. Olha, o cátion ele é sempre menor que o seu átomo de origem e o ânion sempre maior que seu átomo de origem, certo? Se a gente pensar em explorar um pouco mais essa imagem, nós podemos imaginar o tipo de composto que eu tenho para ser formado se eu combinar elementos de extremidades diferentes da tabela. Por exemplo, se eu combinar sódio e cloro, certo? A gente está vendo que a tendência do sódio é ele perder facilmente um elétron e formar sódio mais. A tendência do cloro, que está a um passo do gás nobre aqui, ó, né? A família de gases nobres foi omitida dessa figura, mas eles estão aqui do lado, né? Se o cloro ganhar um elétron, ele chega a cloreto e chega a 8 elétrons na camada de valência, ou seja, uma configuração eletrônica estável de gás nobre. Então eu tenho sódio mais, Cl menos, a gente já sabe a natureza desse composto formado que é o cloreto de sódio, que ele tem natureza iônica. Será que se eu combinar elementos mais próximos dessa região, por exemplo, como CO2, aqui ó, carbono, 2 átomos de oxigênio, será que eles vão ter a mesma natureza em termos de composto? Será que eles vão ser iônicos ou CO2 já teria uma natureza diferente, por exemplo, molecular, né? Mais covalente naturalmente? Aqui nós vamos trabalhando as informações na mesma direção, representando com figuras distintas, mas que vão no mesmo raciocínio como a gente está discutindo. Eu tenho nessa figura da esquerda, né, um gráfico de raio em picômetros versus número atômico. E aí você vê que o raio das espécies catiônicas ele é sempre menor, essa linha vermelha que representa os cátions aqui do grupo 1, ela está abaixo da linha azul, que representam os átomos nêutrons. Já na direita, eu tenho os átomos neutros representados aqui pela curva rosa e vejo que os ânions correspondentes, dos halogênios no caso, eles estão acima em tamanho, né, com raios maiores do que suas espécies neutras, que é exatamente a conclusão que a gente viu. Cátions são menores que seus átomos de origem e ânions são
espécies maiores que seus átomos de origem. Essa próxima situação é interessante porque ela aborda espécies isoeletrônicas. Quem são as espécies isoeletrônicas? Tá, aqui são aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons, mas diferente número de prótons, ou seja, são núcleos diferentes de átomos diferentes, né, ou de íons diferentes, mas contendo a mesma quantidade de elétrons. Você está vendo aqui uma tabela com íon óxido, fluoreto, íon sódio e magnésio. Eles têm cargas diferentes, correspondem a cátions aqui embaixo e ânions aqui em cima, respectivamente, e todos possuem 10 elétrons, mesma configuração eletrônica, todas as configurações eletrônicas estáveis correspondentes ao neônio de 10 elétrons, ao gás nobre. Bom, a relação de raio ela está aqui, aparecendo sempre desde o início. A pergunta é, né, como é que é a sequência de tamanho dessas espécies aqui? Quem que é a espécie que é maior e a espécie que é menor, já que elas têm mesma população eletrônica, mas poder de atração com relação aos seus núcleos diferente? Pensa um tempinho e responde que eu vou abrir o resultado. Se a gente olhar aqui, o núcleo mais poderoso é o do magnésio, provavelmente ele é o que tem a melhor capacidade de atração sobre uma população eletrônica igual. Então, provavelmente a sequência de tamanho é essa aqui, né? Ou seja, o magnésio é o menor dos íons e eu tenho isso aumentando na medida que eu vou perdendo prótons nesses núcleos. Vou perdendo capacidade de atração com relação a uma mesma população eletrônica. Bem, aqui nós temos uma figura que representa a variação do raio em picômetros com relação aos grupos da tabela, e eu tenho 3 curvas, uma para cada período, quarto, quinto e sexto período. Eu posso considerar também a primeira série aqui, segunda e terceira de transição. É claro que eu não tenho somente elementos de transição aqui participando dos dados. Mas qual que é o resultado interessante aqui? A gente já conhece a tendência do raio diminuir quando eu venho da esquerda para a direita na tabela periódica? Exatamente. A gente já conhece inclusive a razão desse comportamento. Sim, quando eu tenho elementos de transição, que são aqueles que eu tenho elétrons, chamado elétrons D, presentes ali no seu ambiente atômico, eu tenho uma diminuição ainda mais brusca com relação a esse raio, ao caminhar da esquerda para a direita na tabela. Então, por que que isso acontece? Isso acontece essencialmente porque a gente tendo elétrons nesses orbitais D, eles são orbitais que não são bons blindadores. Se a gente pegar uma sequência de eficiência de blindagem, a gente vai ver que os orbitais S blindam melhor do que P, que blindam melhor do que D, que blindam melhor do que F. E isso acaba dando origem ao que a gente chama de contração D na região dos metais de transição. Tendo elétrons naquela região e esses elétrons não estando bem blindados, eles ainda sentem uma boa atração por parte do núcleo e acabam sendo bem atraídos. Com isso, eles têm uma diminuição além da esperada com relação ao tamanho do raio. Isso vai acontecer também, nesse caso, a terminologia utilizada vai ser contração lantanídica, né? Para os elementos lantanídicos, que têm elétrons de valência, por exemplo, nos seus orbitais F, que são ainda mais internos, e também são os piores orbitais em termos de blindagem. Essa imagem é muito interessante, ela vem de um aplicativo. A gente, antigamente, em sala de aula, conseguia mexer no aplicativo durante essa apresentação e a gente conseguia interagir com essa tabela que está em alto relevo. Então é bacana ver a variação do raio atômico, por exemplo, com relação ao relevo da tabela. Então eu vejo aqui uma diminuição quando eu vou da esquerda para a direita ao longo do período e um aumento desse parâmetro quando eu desço no grupo, por exemplo.
Muito bem. Um outro parâmetro que a gente analisa como propriedade periódica é a energia de ionização. Bastante interessante do ponto de vista de formulação de compostos, ou seja, espécies mais estáveis para cátions e ânions, e também reatividade. A gente observa aqui que a definição de energia de ionização está sendo apontada como a energia necessária para remover um elétron de um átomo na fase gasosa. Então é imprescindível que você siga essa designação física do sistema, como a fase gasosa, por exemplo, para que você esteja falando, se referindo à energia de ionização. Aqui você tem um valor, por exemplo, em quilojoules por mol para o magnésio com relação à sua primeira ionização. Bom, o que eu tenho a comparar em termos das energias de ionização? Primeira, segunda e terceira para o magnésio. Eu tenho a configuração eletrônica do magnésio neutro como sendo 3s2. Na verdade, aqui eu já estou vendo a configuração eletrônica do magnésio mais, né, quando ele já perdeu o primeiro elétron. Se eu for olhar na tabela periódica, o magnésio está no segundo grupo, no grupo 2, né? E, portanto, ele tem a valência 3s2, terceiro período, 3s2. A energia envolvida na saída desse primeiro elétron, ela é 738 kJ por mol, certo? Aí eu pergunto, isso é muito, isso é pouco, vale a pena gastar, como que funciona? Bom, se a gente olhar a possibilidade de saída de mais um elétron para eu ficar com uma camada eletrônica de gás nobre, talvez ainda valha a pena a tentativa de retirar o segundo elétron. E para isso, você vai gastar 1.451 kJ por mol. É o dobro praticamente aqui, né? Certo? Por que aumentou a segunda energia de ionização com relação à primeira? Provavelmente porque ao sair ou ao retirar o primeiro elétron, a população eletrônica resultante ali dentro é menor e consegue ser mais atraída pelo núcleo, né? Isso gera uma diminuição do raio, como a gente já viu, e consequentemente, se eu for retirar um novo elétron desse sistema que diminuiu de tamanho, esse elétron está mais atraído, ele vai sair custando mais caro. E assim, se eu conseguir tirar o segundo elétron do magnésio mais, eu vou formar o magnésio 2 mais. E eu pago esse valor aqui. Agora, qual é a situação da camada eletrônica atingida? Bom, é uma situação de gás nobre, igual ao neônio. Parece que magnésio 2 mais é o cátion mais estável para essa espécie. Vamos tentar, por exemplo, formar o magnésio 3 mais, tirar mais um elétron? Eu já estou vendo que isso não vai ser uma boa ideia. Por quê? Porque se eu estou com uma camada eletrônica de gás nobre formando o magnésio 2 mais, para eu formar o magnésio 3 mais, eu vou ter que perturbar justamente essa situação, que é extremamente estável. Afinal de contas, igual a um gás nobre. Quando eu faço isso, eu tive que remover um elétron do nível aqui 2p, que estava cheio 6, e eu removi um elétron, caiu para P5. Eu formei o magnésio 3 mais, mas para isso eu tive que pagar esse valor aqui. Veja o salto que deu da segunda para a terceira energia de ionização. Isso vai acontecer? Não. Na prática, você não tem uma estabilidade de um composto, por exemplo, formado com o magnésio 3 mais que compense a própria formação desse íon. Então, o fato é que você não consegue gerar essa espécie aqui pela grande quantidade de energia de ionização desprendida necessária. Por que a gente já conseguiria prever esses resultados? Porque a gente conhece carga nuclear efetiva e agora conhece a definição de energia de ionização. Então, quanto mais preso aquele elétron que eu estou tentando remover ele tiver ao átomo, quanto mais atraído pelo núcleo ele for, ou menos blindado ele for, maior vai ser a minha energia de ionização, mais caro vai custar essa saída. Aqui a gente tem um gráfico baseado na energia de ionização versus alguns grupos lá da tabela, certo?
eu estou vendo aqui, né, que a primeira energia é sempre menor que a segunda, que é sempre menor que a terceira. A gente já vê esse comportamento aparecer. Esse outro gráfico é mais interessante. Ele mostra a mesma energia de ionização em função do número atômico. E aí, novamente, assim como lá na outra aula, a gente observa um padrão com relação a esse comportamento. Ou seja, a minha energia de ionização vai aumentando ao longo do período e despenca quando eu passo para o período de baixo. Aumenta até o gás nobre e cai. Aumenta até o gás nobre e cai. Aumenta até o gás nobre e cai. E eu observo uma tendência periódica. Isso torna a situação mais clara em termos de uma interpretação panorâmica da característica dessa propriedade para os elementos. Aqui embaixo a gente vê a relação entre energia de ionização, carga nuclear efetiva e raio. Então a gente vê que a primeira relação lá que a gente analisou, raio com carga nuclear efetiva, era inversamente proporcional. Já para a energia de ionização, eu percebo a relação diretamente proporcional com a carga nuclear efetiva. E aqui a gente tem um comportamento global para a tabela periódica e essa propriedade. Eu não vou me aprofundar muito nesses dois próximos slides porque eu quero discutir isso com vocês ao vivo. Mas eu queria saber, a gente já concordou que a energia de ionização ela vai crescendo conforme eu vou andando da esquerda para a direita na tabela, ou seja, cresce no período, né? Porém, ela não tem um crescimento absolutamente linear. Ó. Eu tenho algumas situações em que ela cresce, cai um pouquinho, cresce até aqui, cai um pouquinho. Esse é o primeiro caso, eu vou passar bem rapidinho, e esse aqui é o segundo caso. Eu queria discutir com vocês sobre essa situação aqui. Já tem uns indícios aqui no meu texto, mas eu não vou abrir essa última janela aqui do slide para a gente revelar o porquê desse comportamento, ou seja, por que ela não é sempre crescente, por que ela dá essas quedinhas aqui conforme a gente está vendo. Qual é a razão disso? Vá na origem, vá na configuração eletrônica. Muito bem. E essa tabela traz para a gente os elementos químicos de número atômico 1 a 20, até o cálcio, e suas respectivas energias de ionização, primeira, segunda, terceira, até a oitava, né? Aqui você vê, obviamente, valores extremamente elevados para essa energia, justamente em função do número de elétrons que você vai tirando do sistema, sendo que na medida que você vai removendo, os elétrons que permanecem ali vão sendo cada vez mais atraídos, então vai ficando cada vez mais difícil, mais caro para remover. O que a gente observa aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui o lítio. O lítio você tem a primeira energia de ionização, quando você passa para a segunda você já vê que o valor estoura. Por quê? Veja a configuração eletrônica do lítio. Qual é o grupo que ele pertence? Qual a tendência de formação de cátion ou ânion desse elemento? Analise. O berílio, veja que eu tenho a primeira e a segunda energia de ionização aqui viáveis, quando eu vou para a terceira, o valor dispara, certo? E vá dando uma analisada aqui nessa tabela de maneira geral, você vai chegar nos elementos, por exemplo, cálcio e potássio, aqui também tem uma relação periódica com sódio e magnésio, que tem uma relação periódica com lítio e berílio, né? Você observa essas características se repetindo por padrão ao longo da tabela periódica, e isso é importante justamente pelas posições que esses elementos ocupam. E aqui uma figura da energia de ionização também originada em relevo, né, para a gente perceber a variação desse parâmetro ao longo da tabela, ao longo do período e ao longo do grupo. E nós vamos concluir discutindo a última propriedade, afinidade eletrônica, ou energia de ganho de elétron, dependendo por onde você está estudando. Essa energia é muito parecida com a energia de ionização que a gente estava estudando anteriormente. Só que agora eu não estou retirando um elétron do sistema e sim colocando. A condição física do sistema é a mesma. Ó. Quantidade de energia liberada quando um átomo no seu estado fundamental gasoso, isolado, recebe um elétron, certo? Então aqui eu tenho uma reação genérica, uma equação química genérica, justamente do átomo gasoso ganhando um elétron e formando o seu ânion correspondente. Eu coloquei aqui, exemplificando para o cloro,
para a formação do cloreto, a afinidade eletrônica, ou essa energia de ganho de elétrons, ela representa uma liberação de 349 kJ por mol. É uma energia considerável, ou seja, a formação do cloreto é muito favorável em relação ao seu átomo neutro, o cloro. Quando você olha para o gráfico que aparece aqui ao lado, a gente tem um gráfico de energia de ganho de elétron, ou afinidade eletrônica, pelo número atômico. E aí eu observo também um comportamento periódico do primeiro período, do segundo período, na verdade aqui do segundo, e do terceiro período, certo? No entanto, eu queria terminar fazendo uma questão para a gente discutir mais tarde, ou seja, por que eu começo aqui com um certo comportamento de afinidade eletrônica e de repente eu despenco a zero para continuar subindo? E aqui você tem uma tendência muito parecida que houve para o nitrogênio aqui, você tem para o fósforo. Tá? No entanto, ele não vai a zero, mas são elementos que estão pertencendo ao mesmo grupo. O fósforo vem logo abaixo do nitrogênio na tabela periódica. Então eu gostaria que vocês me dissessem por que você observa esse comportamento com relação a essa propriedade. Um último aspecto dessa aula é que a gente pode descrever, por exemplo, a eletronegatividade como sendo uma propriedade periódica. No entanto, você tem diferentes escalas, diferentes interpretações para descrever os valores de eletronegatividade dos elementos. Se você considerar a eletronegatividade de Pauling, que está dada aqui por essa definição, eu gostaria de saber se você classificaria ela ou não como uma propriedade periódica. De qualquer forma, a gente tem sim a representação da eletronegatividade individualizada com o seu comportamento individualizado para os elementos ao longo da tabela periódica. Então é isso. Muito obrigado pela presença, pela audiência, bons estudos. A gente se vê na próxima. Até lá.